A gente vai dividir o Primocast em 2 times aqui. Não. Beleza? Tá bom. Deus. Vocês já sabem que vocês vão fazer parte do mesmo time, vocês dois. Com certeza. Vocês dois vão fazer parte de um time, os três vão ser parte de outro time e eu vou ser o moderador. Tá bom. Que não se compromete porque eu sou o Caramba, host do cara, podcast já tá em hoje. minoria. Tá. Então é o seguinte, hoje o título do podcast é sobre grandes fortunas, Ok, certo? E a gente sabe que o Brasil ele é dividido em opiniões. tá bom. Uma parte do Brasil diz que assim, cara, o que você tá falando não funciona, não dá pra ficar rico. E outra parte fala assim, o quê? Você tá de sacanagem? Claro que dá. Aham. Vocês vão ser o time, aquele time legal, maneiro, que tudo que eles falarem vocês vão pegar e dar contraponto. Tá bom. Tudo que eles falarem vocês vão dar contraponto. Legal. Vocês vão Bom, falar é assim, bom, é bom, é bom. Nós vamos falar assim, cara, não dá pra ficar rico, porque é fácil pra você falar que não sei o que lá. Tá bom? E eles vão defender que dá. Tá. E eu vou fomentar a discussão aqui para que ela não termine. E aí eu quero que vocês representem todo mundo na internet que enche o saco dizendo que não dá. Tá. E eles, aquelas pessoas que defendem que dá. Eu acho que tá bem... essa simulação, ela tá bem real. Porque se a gente tá representando a internet, a gente tem um conhecimento bem raso perto, por exemplo, deles aqui. Então, a simulação tá muito Mas bem feita. eu vou ajudar vocês aqui. Eu vou ajudar para fomentar a discussão. Tá bom. Então eu queria começar com um statement aqui. Eu vou fazer a primeira pergunta. Tá bom? Só que deixa eu falar uma parada séria, assim, ó. Eu quero que a gente seja visceral mesmo. Tá não bom. é? Tá bom. Não é pra ser político, não é. Não. Vocês não. Pra vocês é isso. E pra vocês é Esse é um aquilo. debate. Tá bom, eu vou Ok. assumir A discussão. Tá É um bom. bom. personagem. Beleza, Vai ser beleza, bacana, beleza. certo? Então vamos lá. Eu vou jogar a pergunta pra cima pra quem quiser. Dá pra ficar rico? Não, impossível. Por quê? Por que é impossível ficar rico, cara? Porque vou seguir numa ótica da origem que eu vim. Não tem acessibilidade à educação, não tive família estruturada, e a realidade de muitas pessoas que vivem nesse ambiente é ganhar um salário mínimo por mês. É bom ponto. E não dá pra ficar rico ganhando um salário mínimo por mês. né? Não dá pra ficar rico ganhando um salário mínimo por mês, porque o salário mínimo mal e mal dá pra sobreviver. Porque tem contas, Sim. tem outros Ou carros. seja, se eles falarem que dá pra ficar rico, não faz sentido pra Não você faz que ganha sentido um salário nessa mínimo. realidade. Não faz sentido. Eu vou ter que concordar com o time do qual sou rival. Porque com salário mínimo você não vai ficar rico mesmo, não tem como. Se você pensa, inclusive, que é um salário mínimo para sustentar, às vezes, mais de uma pessoa, cara, é bizarro, pô. E aí você pensa, né? Vou ganhar um salário mínimo. Agora a gente teve uma reforma no imposto, mas há pouquíssimo tempo o cara que ganhava 2 já pagava imposto de renda. Só que mesmo sem pagar imposto de renda, você vai consumir água mineral, 30% de imposto. Vai comprar uma cervejinha, 40%. Carne, 30%. Cachaça, 80%. Então, quando você for ver, você está tomando ali na cabeça uns 40% de imposto sobre consumo. E aí, depois que o imposto te segura, te joga no chão, né, vem a inflação e chuta a sua barriga. Porque ainda vai aumentar os preços ano após ano. Então, a principal preocupação de quem ganha o salário mínimo é começar a ganhar mais, para depois pensar em investir. E talvez o jogo para essa pessoa não seja um jogo de ficar rico, a não ser que ele empreenda. Só que aqui no Brasil você tem um país de alta complexidade tributária, com várias barreiras para que você comece a empreender e de baixa educação. Então, para algumas pessoas vai ser extremamente difícil. Tá? Mas então. Agora, dá. o jogo é melhor, uma aposentadoria é melhor. Dá pra ficar? Dá. Agora, Só precisa pra ganhar todo mais. mundo. É bem difícil. Não dá pra falar que não é difícil. Tá? Não dá pra falar que não é difícil. Defendendo o nosso time aqui. mas peraí, No caso, ele entendi. falou que dá, só que Pô, precisa peraí. focar em ganhar Não, mais. Que time que o cara tá... Então, o time aqui não ganhou, gostei então. dessa. sim. Já Não, ganhou. Mas o Penny ponto, mandou o muito ponto de bem, vocês cara. é a realidade, pô. Ele mandou muito bem. É pra todo mundo? Eu ganho um salário mínimo. Eu tenho uma educação horrível. Sou praticamente um analfabeto funcional. Ai, meu Deus. Bruno, e aí? Se eu fizer o seu curso, eu vou ficar rico? Não. Mas Você não vai. Dá Ah, pra não- alguém que ganha o salário Não mínimo no ficar curto rico? prazo, pelo menos. Mas dá pra alguém ganhar o salário mínimo ficar rico? Eu Dá. acho. Dá, tem que Dá. Não, focar o em ganhar Kaique mais. já ganhou um salário mínimo e ele ficou rico como? Com trabalho, participação no grupo primo e também pegando esse patrimônio que ele foi juntando ao longo do tempo e investindo de uma maneira profissional. Mas esse é o argumento de todo riquinho. Só que o Kaique Isso é verdade. É falar assim, é fácil Não, ficar cara. rico, ganha mais dinheiro. Tem que trabalhar. Ah, tem que trabalhar. é fácil ficar rico, você pega, aumenta seu salário, aí você agora ganha mais dinheiro, agora você guarda mais. Mas Daqui a justamente pouco eu não eles vão falei, falar eu de não falei que é renda fácil. extra, vender Eu não brigadeiro, falei que é essas porra fácil, aí. entendeu? Mas tipo vou falar assim... vender brigadeiro agora. Mas eu acho que, complementando o ponto do Perini, na Portfel a gente sempre fala, é baseado em evidências tudo que a gente diz. Aham. A pergunta foi, é impossível? Óbvio que não. Né? Você tem várias pessoas nessas Sim. mesmas situações ou piores conseguiram chegar lá. O Perini complementou falando que, cara, é muito difícil.
Para você conseguir fazer isso, a gente cai lá no ponto da mentalidade que a gente falou. Você tem que fazer algo diferente do padrão. Você pode ficar em casa, assistindo os vídeos e reclamando, falando que as coisas são impossíveis, ou falar, o que eu posso fazer de diferente para conseguir chegar lá? A grande maioria não vai, né? Algumas pessoas vão ficar muito ricas, outras vão ficar um pouco ricas, outras vão ficar na classe média e talvez a próxima geração consiga, e outras vão se manter no mesmo nível até o fim das suas vidas. Então, assim, é possível, é muito difícil de acordo com as condições pré-existentes, mas se você tem pelo menos a mentalidade de acreditar que isso é possível, você aumenta a probabilidade de conseguir chegar lá. Posso dar um exemplo da família da Malu? Porque a minha família, se eu pego os meus pais, classe média, os meus avós, classe média baixa, depois classe média. A família da Malu, eles vieram bem de baixo. Poxa, a mãe da Malu tem 12 irmãos. A gente até brinca que a gente tem chance de ter gêmeos, né? Porque a mãe dela é gêmea. Só que é gêmea por insistência, porque foram 13 ao todo. Não é questão genética, né? Que tentou tanto que uma hora vieram gêmeos, né? E se você olha os avós da Malu por parte de mãe, pessoas muito humildes, trabalhadoras, que não conseguiram construir um patrimônio muito grande, até porque viveram numa época em que o Brasil teve, ano após ano, de 54 a 94, inflação de no mínimo 2 dígitos, às vezes 3, às vezes 4. Se você vai no site do IBGE e vê o IPCA acumulado nos anos 80, é na casa de 1 trilhão%. Trilhão. Então, era uma realidade muito complicada. Só que dessa família, onde os pais eram pobres, já vieram filhos que conseguiram ascender. Tiveram mais acesso à educação, e aí já ficaram na classe média. E aí, Malu, por exemplo, veio da classe média, hoje a gente tem dinheiro. Então, para essa pessoa que ganha um salário e fala, olha, não consigo ver uma maneira, é porque talvez, né, para grande parte dessas pessoas, não tem uma maneira de ficar rica, mas dá para melhorar de vida. Se você solta o ser humano numa ilha, largados e pelados, solta o cara lá, o cara pega o estado da natureza e ele melhora as coisas para ele. Ele constrói um abrigo. Ele vai pescar, por exemplo, ele pesca um peixe num dia, pesca um peixe no outro, ele fala, poxa, deixa eu poupar metade desse peixe para fazer uma rede. Aí hoje eu não pesco, mas amanhã eu pesco 3 por causa da minha rede. Então, o ser humano, se você solta, ele não atrapalha, ele melhora as coisas. Agora, acontece que muita coisa atrapalha no Brasil.